A fome por si mesma não esclarece. Esse foi o título que eu coloquei em meu breve comentário da minha coluna semanal de toda quinta-feira no Portal Vermelho e que eu também reproduzo em meu blog. E hoje, aqui, nesse meu comentário de toda segunda-feira no canal, eu volto a ele. Antes, convidar você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva aqui. E que convide amigas e amigos a fazer o mesmo para que a gente possa se articular sempre, trocando ideias sobre o presente e o futuro do nosso país. Por que esse tema e por que essa afirmação tão direta de que a fome não esclarece as pessoas? Porque nós estamos diante de um grande desafio na sociedade brasileira de hoje, em que pairam ameaças à democracia e se corroem pela base as salvaguardas nacionais do Estado Nacional Brasileiro sob o governo de Jair Bolsonaro. Então, resistir a tudo isso e, inclusive, lutar por um outro rumo para o país não é uma tarefa simples e não pode dispensar a elevação do discernimento, a elevação da consciência política de milhões e milhões de brasileiros e brasileiras. Este é o desafio. Nós temos pago muito caro por não cuidar desse elemento fundamental do trabalho político nos últimos anos em nosso país. Vejam vocês que nos dois governos Lula e no primeiro governo Dilma, somados, nós conseguimos no país fazer ascender socialmente e livrar de uma condição de extrema pobreza ou de sobrevida abaixo da linha de pobreza quase 40 milhões de brasileiros e brasileiras. É um avanço social sem precedentes na história do Brasil. Entretanto, quando a presidenta Dilma se candidatou à reeleição, repetiu na televisão o que diziam seus opositores Marina Silva e Aécio Neves. Dizia uma frase assim: você melhorou de vida pelos seus próprios esforços. Por que isso? Porque existiam pesquisas que mostravam que aquela população, particularmente os jovens, que haviam ascendido socialmente, não tinham plena consciência das razões dessa ascensão social. E afirmavam que deviam isso à proteção divina, ao esforço pessoal, ao apoio da família, especialmente da sua mãe. Não identificavam, no conjunto de políticas públicas que vinham sendo encetadas desde o primeiro governo Lula, razões para tal melhora do seu padrão de vida. Pessoas que passaram a trabalhar, pessoas que ingressaram no mercado consumidor, pessoas que entraram, inclusive, em cursos superiores através de um programa chamado ProUni, do governo federal. Pois bem, o que é que isso significa? Que no conjunto das ações realizadas pelas forças políticas que governavam o país, principalmente o PT, mas com a participação do PCdoB, do PSB, do PDT e de outras forças políticas ao centro, se descurou da necessidade do bom debate político com a população. Lá no final do século XIX, passagem para o século XX, o grande líder da Revolução Russa, Vladimir Ilyich Lenin, escreveu uma obra que continua seminal. Que fazer? Em que ele trata exatamente do que chamava introdução do elemento consciente no movimento espontâneo. Ou seja, como que militantes ativos, conscientes, esclarecidos, poderiam contribuir para elevar o nível de consciência dos trabalhadores e do povo russo. E dizia ele, é preciso partir do fato concreto imediato, daquela situação local que toca na sensibilidade, no interesse e na emoção das pessoas, e a partir disso, e a partir dessa percepção imediata, vincular os problemas locais aos problemas nacionais. Associar a luta imediata local por melhoria das condições de vida, por infraestrutura no bairro, por melhores salários,
pelo respeito às normas trabalhistas e assim por diante, com a luta geral do povo pela conquista do poder central no país. Essa relação entre o particular e o geral, dizia Lênin, era fundamental. E é mesmo. É a própria expressão da dialética do conhecimento no cotidiano da luta do povo. Não é possível descuidar disso. E por termos descuidado, as pessoas passaram por essas conquistas extraordinárias e num ambiente de combate à atividade política, um ambiente de denúncias, algumas até procedentes, mas uma grande parte denúncias estardalhosas. A partir da Operação Lava Jato, se fez uma campanha de mídia poderosa para criminalizar as forças de esquerda, o PT em particular, o presidente Lula, que foi preso injustamente, processado sem provas, e criou-se um ambiente na sociedade brasileira majoritariamente favorável a que um cidadão, sem eira nem beira, sem preparo nenhum, viesse a ascender à presidência da República, que é Jair Bolsonaro. Ora, esse vácuo na consciência política do povo, esse espaço imenso, sem que a população pudesse desenvolver o seu senso crítico, leva a uma condição como essa. Agora mesmo, diante da pandemia do novo coronavírus, houve pressão da oposição, pressão das forças políticas no Congresso Nacional para que o governo adotasse o auxílio emergencial. Bolsonaro era contra, o governo era contra, o ministro Paulo Guedes contra. Foi uma decisão do Congresso Nacional que propiciou. Assim mesmo, quando admitia o auxílio, Bolsonaro queria apenas dar um auxílio de R$300 mensais. Foi a decisão do Congresso, portanto, que impôs R$600 mensais de auxílio emergencial para a população desempregada e para a população que havia visto pulverizar as oportunidades do trabalho informal que realizavam. Cerca de 70% dessa população beneficiada sobrevivia até então com uma renda familiar mensal equivalente a R$3 dia. Essa medida que inclusive atenua o impacto do emprego que se acentua cada vez mais na esteira da crise econômica no país, foi, portanto, uma obra da oposição e do Congresso Nacional. Entretanto, a população lê, ou uma parcela grande da população, lê o benefício como sendo uma decisão e uma benesse promovida pelo presidente da República. Isso é falta de discernimento, falta de esclarecimento. E agora que nós temos, por esses dias, o início da campanha eleitoral, você que é candidato ou candidata a vereador, você que vai disputar a prefeitura ou a vice-prefeitura numa chapa majoritária, vocês têm, em todos nós militantes, todos nós apoiadores, militantes partidários ou não, temos uma tarefa fundamental. Na busca do voto, é preciso qualificar o diálogo. Na busca do voto, é preciso esclarecer às pessoas a relação que tem a conquista de prefeituras e de maiorias populares nas câmaras municipais com a resistência em favor da democracia, da soberania do país e de uma alternativa para livrar o país da crise em que está atolado. É preciso identificar para as pessoas que o drama local, que os problemas que afligem a nossa cidade e que atingem duramente a população mais pobre têm tudo a ver com o poder público nacional, com o governo federal. Sem essa relação e sem esse esforço pedagógico de ouvir, de cotejar aquilo que é mais sentido, aquilo que preocupa mais as pessoas nos ambientes que frequentamos na campanha eleitoral, com os problemas nacionais, significa a possibilidade de conquistar o voto e também, na esteira da vitória eleitoral, elevar o nível de consciência da população brasileira. Condição absolutamente indispensável para que nós possamos fazer valer o esforço que parte de diversos segmentos da sociedade
no sentido de se juntarem forças em oposição ao governo Bolsonaro, configurando assim uma ampla frente em defesa da democracia, da soberania nacional e de uma saída para a crise econômica e social na qual nós estamos afundados. Grande abraço. Vamos em frente.